Você só quer melhorar dia após dia. E aí você para de correr uma corrida maluca em prol desse número ou de alguma coisa que você gostaria, daquela satisfação para poder provar para alguém alguma coisa. Não, você se conectou com você não precisa mais provar nada para ninguém. Brasília finalizado, pegando voo agora, cedaço, 6 da manhã, rumo Rio de Janeiro. Rio, cidade maravilhosa. Ladies and gentlemen, welcome to Rio de Janeiro. Não é possível! Oh, I've got to do fucking Beatles. Eu sonhei com Beatles e tô escutando. O álbum deles de 1983. Caramba! Fodástico, fodástico. Uma parada que você escuta todas as músicas e você vê a pureza da música. Carioca! Isso, beleza, irmão? Tranquilo, irmão? Porra, aí sim. Uma coisa muito importante é o Pareto de não. É você focar no que realmente está trazendo resultado, no que realmente é o que vocês estão buscando. Não ficar em várias frentes, porque o time não é grande. O time não sendo grande, vocês não vão conseguir manter consistência disso. Não manter consistência vira amador. E perde audiência, então tem que conseguir trazer essa perspectiva aí do qual é o tiro certeiro que vocês vão se manter na consistência para executar. Quando eu olho o mercado da música, eu vejo muita possibilidade de expansão, eu vejo que artistas que realmente entenderem a ciência do business, que entenderem que a profissionalização chegou, né? Não tem como mais aquele estereótipo, né? De artistas usando drogas o dia inteiro e aí vai cantar e vai fazer sucesso. Não, hoje não existe mais isso. Hoje o artista ele tem que ser profissional, hoje o artista ele tem que ser o seu próprio empresário. Né? Então eu quero trazer cada vez mais essa perspectiva para o mundo do vários mundos que envolvem experts, pessoas que estão querendo expandir a sua mensagem, a sua música, a sua arte para o mundo. Onde estamos indo, Gabriel Rocha? Coworking, na Gávea, trabalhar um pouco aqui nesse clima do Rio de Janeiro, tem muita coisa para fazer. Super empolgado, super entusiasmado para conhecer e encontrar a galera do Rio. Estamos indo lá de novo com o intuito de gerar o máximo de valor, de estar presente com eles, de conhecer a história de cada um. Você acha que é uma tendência para o marketing digital, isso aí, para o mercado? Eu acho que construção de comunidade sempre, vai ser sempre uma tendência. As pessoas, desde milênios e milênios, que elas se conectam com tribos, com pessoas que são semelhantes a você. Só que tem que gostar de ser humano, né? Não adianta fazer só como uma estratégia de marketing, não adianta fazer só como uma estratégia de tipo, eu quero ter meu grupo junto. Não adianta, porque não é consistente. Porque tem que vir de dentro, né? Tem que vir uma vontade genuína de você querer estar com eles. Cara, eu queria começar batendo esse papo contigo falando sobre a mentalidade exponencial. Óbvio que isso é um processo que passa por uma construção e a gente vê isso em grandes empresas de tecnologia que estão tomando o mundo e tudo mais. E como que a gente consegue, mesmo sendo pequeno em um negócio, pequeno em um pequeno negócio ou mesmo em uma carreira, né, começar a absorver essa mentalidade exponencial e trabalhar isso, colocar isso para fora? Como que você vê isso? Legal, eu acho que primeiro a pessoa precisa pensar num conceito mais profundo de longo prazo. Ela precisa entender que o que ela faz hoje
está muito suscetível a acabar em 2 anos. Porque as coisas estão mudando, tudo está se renovando e a grande habilidade que a pessoa precisa adquirir é o potencial de se adaptar às situações. Só que para ela se adaptar, ela precisa ter um conhecimento vasto sobre quem ela é, primeiramente. Então a exponencialidade, se a gente pensa em tecnologia, que vai mudando de 2 em 2 anos, vai dobrando, isso está acontecendo não só em tecnologia, está acontecendo em tudo. Então para a pessoa conseguir entender isso, ela precisa pensar que, de novo, pensamento de longo prazo e se cada passo que ela está dando hoje está levando para quem ela quer se tornar daqui a 2 anos. Então eu vejo muito isso como mindset exponencial. Eu vejo as pessoas que estão atentas e sensíveis a esse approach são as que vão enxergar as reais oportunidades quando aquela curva exponencial, o joelho da curva acontecer, são as pessoas que realmente já estão conectadas consigo, né, com você mesmo, e aí a parada acontece. Vejo muita verdade. Eu te vejo, nem que seja nos stories do Instagram, que eu olho o teu olho, eu sei que tem verdade ali. Eu era uma das pessoas que dormia, acordava, trabalhava, dormia, acordava, trabalhava. E eu não sou mais. Quanto mais você realizar essa habilidade única, mais impacto você causa, mais transformação, mais excelência, mais qualidade, mais detalhes você consegue conectar. Quando você está cheio de coisas, você não consegue focar em detalhes que envolvem um cuidado muito diferenciado. Então você pega, olha no macro e fala, legal, qual que é a minha habilidade única? Qual é a habilidade que eu não posso delegar de jeito nenhum? Às vezes vai ser o marketing, às vezes vai ser a visão estratégica, pode ser mais de um. O ideal é que seja uma coisa, porque quanto mais você realizar aquilo, mais sucesso profissional, mais realização pessoal. E todo o resto você tem que delegar. Mesmo as coisas que você vai falar, puta, mas eu sou ótima nisso, mas ótima não muda o mundo. Os gatilhos foram acionados, né? E aí aquela coisa que você se vitimiza, que você fala onde eu estou e como vai ser, muda. Não, completamente. E aí eu entendi que era eu que fazia a coisa acontecer. E mudou completamente, eternamente grato. Legal. A gente não sabe mais do que ninguém. Nós somos experimentadores, né, do dia a dia. Estamos experimentando, questionando tudo. Por você ser um questionador, você vai despertar outras pessoas a questionarem também. Tá acabando, hein, Goff? Só começando, velho. Ah, Só toma, começando. toma, garoto, toma! Então, eu sou corretora de imóveis há 7 anos. Evolui bastante a minha profissão em relação a eu ter começado nova, né, e tudo. Eu não estou dizendo que não é a profissão que eu amo. Eu amo ser corretora de imóveis, eu gosto. Mas, de certa forma, eu me perdi no contexto em relação a se é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Porque eu sei que para qualquer tipo de profissão você tem que estar se reinventando, você tem que estar querendo ser sempre a melhor, né? Ser uma profissional de alta performance, que é o que eu estou buscando hoje. E aí eu gostaria de saber o que você tem a dizer em relação à profissão, ou que possa ajudar também outras pessoas em relação ao que eu falei. Legal. Sabe que eu sou um grande defensor de você realmente fazer algo que está conectado com a sua essência, algo que seja a sua arte. E se você está em dúvida se é o mercado imobiliário, é porque não é a sua arte. Porque quando algo toca o seu coração, é impossível você não ver. É impossível você duvidar se é aquilo. A gente, como você falou, a gente conversou um pouco ali, mas o ato de você estar ganhando dinheiro está te atrapalhando de analisar para o outro lado, olhar para o outro lado de uma forma mais profunda, não superficial. E aí você identificar aquela arte do outro lado e aí você falar, cara, legal, nesse momento eu ganho bastante dinheiro aqui, se eu for para esse lado eu vou ganhar menos, só que você vai estar muito mais feliz. E felicidade é a nova produtividade. Né? Então, quanto mais produtividade, quanto mais felicidade, mais você sobe aqui. Se não estiver te preenchendo e se não estiver conectado com o longo prazo, você vai começar a cair. É assim que acontece com 98% dos profissionais. Começa, tá ganhando, tá indo bem,
e aí acha que isso vai ser para sempre. A única coisa que vai acontecer é a mudança, sempre vai acontecer. E a única coisa que mantém você consistente no longo prazo, que é o que os maiores empreendedores do mundo fazem, é exatamente isso. Ele está conectado com uma essência maior do que a superficialidade de ganhar dinheiro ou ganhar alguma coisa. Ele está realmente querendo evoluir. Então, se você acha que não é isso, com certeza é o momento de você dar um step back, um passo para trás e falar, meu, eu tenho que descobrir. E é isso que eu recomendo que todo mundo faça. A gente se diz com nossos alunos uma falta de paciência enorme. Estou desistindo, desespero. Estou desistindo, não está dando, já estou tentando conseguir não sei quantos clientes e tal. E então acho que não é para mim. Minha família está começando a perguntar e eu não estou me sentindo bem. Aí você pergunta, quanto tempo você está tentando? Tem 3 meses. Pô, que isso? Sabe, é questão da paciência. O ponto é que eu queria que você falasse, não é necessariamente uma pergunta. Essa falta da paciência. As pessoas hoje, eu tô vendo elas desistirem muito fácil mesmo. Eu já superei isso, mas eu tenho certeza que tem gente aqui que não. O que você tem para falar disso? Paciência, é engraçado falar disso, porque muita gente olha eu falar sobre action, sobre você executar, parece que está acontecendo muita coisa, e realmente está, mas no macro a gente está ultra paciente. Porque o jogo ele nunca tem um alvo específico. Então, eu acho que a grande sacada desse contexto de paciência é você entender que a sua felicidade não está naquele alvo, não está naquela meta gigante que você está procurando. A sua felicidade está aqui hoje, é no presente, é você aqui agora construindo day by day essa jornada em prol de um propósito que nunca vai chegar através de um número, através de uma meta, através de alguma coisa. E quando você entende esse jogo, você se torna extremamente paciente, porque você só quer melhorar dia após dia. E aí você para de correr uma corrida maluca em prol desse número ou de alguma coisa que você gostaria, daquela satisfação para poder provar para alguém alguma coisa. Não, você se conectou com você não precisa mais provar nada para ninguém, principalmente por ter se conectado. Então, quando você entende o caminho que você está seguindo, muitas das vezes, principalmente quando é algo fora da curva, definitivamente as pessoas do seu lado elas não vão saber o caminho que você vai seguir. Ela não vai conseguir te dar o melhor conselho. E não porque ela não tem capacidade intelectual, mas é porque você está numa perspectiva de vida, num prisma de vida que é impossível outra pessoa saber. E quando você entende isso, quando eu entendo isso, me dá uma paciência gigantesca para não escutar conselhos para eu desistir, para eu não seguir nessa caminhada. Então a paciência, eu acho que ela envolve todo esse jogo, essa paixão pela jornada, essa paixão por entender que é hoje, essa paixão por você ter essa confiança inabalável, esse entendimento de parar de se comparar com outras pessoas. Eu me treinei para gostar dessa jornada, desse desafio, mas não porque eu estou atrás de um alvo, eu estou atrás da minha evolução diária. Então isso me dá paciência de errar, cair, voltar, tá tudo bem, porque é sempre uma jornada. Queria que você falasse assim, até para quem medita, falasse alguma coisa, como é que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Por exemplo, a minha meditação agora estagnou, eu não consegui mais evoluir e queria, sei lá, evoluir de alguma forma, fazer alguma coisa diferente, para não cair na mesmice. O que você pode dizer sobre isso? Eu vou compartilhar uma coisa que eu entendi o próximo nível da meditação, mas é algo que eu vou contar que não necessariamente vai ser executável imediatamente, mas vamos lá. No início do ano eu fui para Seattle, fui num treinamento de neurofeedback, eu e mais 3 pessoas, e basicamente a gente se reuniu com 2 neurocientistas, colocamos eletrodos durante uma semana na cabeça, conectados no monitor, e entramos em estado de meditação profunda através de ondas binaurais, músicas de meditação e de foco. Legal. Um dos exercícios que a gente fez lá foi durante 1 hora, só que eu contei para muitas poucas pessoas, né? A gente fez um exercício de 1 hora em que a cada 15 minutos era um exercício diferente. Então, primeiros 15 minutos, ok, vou ficar sem pensar. Então, coloca no cronômetro, 15 minutos tentando não pensar em nada.
Próximos 15 minutos eu vou só analisar os pensamentos. Cronometrado. Próximos 15 minutos eu vou só perdoar. Que também esse é um outro tópico ultra vasto que é um dos segredos aí da espiritualidade, de várias coisas para você se conectar. 15 minutos de perdão e depois 15 minutos de gratidão. Legal, 4 exercícios durante 1 hora, eletrodo na cabeça, monitor. Terminei aquela sessão, saí para ver. Para dar um contexto para todo mundo se situar. Meditação é quando você está em onda alfa. Onda cerebral alfa é que você está no estado meditativo. Nesse momento a gente está em onda beta, a gente está focado. Todo momento que está focado é uma onda beta que está aqui, tem uma frequência para ela. E esse exercício era para descobrir aonde estava potencializada a minha onda alfa. Onde estava potencializada a minha onda alfa. Então eu fiz 4 exercícios, medi e olha só a descoberta que eu tive. Os 3 primeiros não modificaram nada. Foram constantes, a mesma coisa se eu tivesse feito ou não. No 4º exercício de gratidão, bum, onda alfa lá em cima. Pico de onda alfa. O que isso denota? Que agora toda vez que eu vou meditar, eu vou ser grato antes de entrar no processo de meditação. Porque eu vou potencializar a minha onda alfa antes de entrar, então eu entro automaticamente nela. Isso aí que eu estou falando, isso aí é cutting edge, né? É uma coisa que não está em livro. É uma coisa só de quem está no campo de batalha. E é isso que eu estou atrás, já respondendo muitas pessoas que me perguntaram para onde eu estou indo e o que eu estou querendo fazer. Eu estou querendo ir atrás do que funciona hoje, no campo de batalha. Independente do quanto eu tiver que investir de dinheiro, de tempo. Então, o próximo nível de meditação e de várias coisas que estão acontecendo está vindo em formatos assim. Mas ainda é muito underground. E um dos nossos propósitos na High Stakes é acelerar essa evolução. É trazer para o mundo real isso que está acontecendo. Não é motivação. Motivação é só um pedaço da brincadeira, um pedaço pequeno. Mas tem uma camada muito gigante. Mas está aí uma percepção de que existem mais níveis por aí. Como no dia a dia, né, de uma forma prática. Você está meditando, eu acho que diante desse cenário que eu acabei de falar, o melhor momento para você meditar é na parte da manhã. Logo ao acordar. Por quê? Porque quando você acorda, aquela sonolência, você está em puro estado de alfa. A alfa está ali. E aí se você acorda e automaticamente já coloca o travesseiro embaixo e começa um estado de meditação profunda. Só que daí a pessoa cochila, ela dorme. Por quê? Porque ela não está focada na respiração. E não está focada na respiração, ela dorme. Então assim, é só uma busca mais interna nesse contexto de masterizar a própria meditação. E entender que quando você medita, eu estou meditando agora, né? Tem muita coisa acontecendo ao redor, mas eu tenho que estar presente, senão não tem como, é muita coisa. Mas o que eu quero dizer é igual escovar dente. Escovar dente você faz a higienização da sua boca, meditação você higieniza a sua cabeça, a sua mente, né? O que eu queria que você respondesse pra gente, Goff, seria com relação o curso do Moving Up. Ele tem uma linha a ser seguida, ele tem toda uma diretriz, ele tem toda uma metodologia e tem todo um estudo que é palpável e é estudado. Agora, além disso, existe também uma questão que é a individualidade de cada um de todos nós. E é muito importante que nós todos tenhamos o discernimento, o conhecimento e a inteligência para saber o que daquela linha que a gente tem que captar, trazer para o nosso dia a dia e para a nossa rotina e fazer com que o nosso eu potencialize ao máximo aquilo que já está estudado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como trazer a potencialização do Moving Up de acordo com a individualidade de cada um dos nós. Porque muitas vezes aquilo que é bom para mim como profissional de telecomunicações não vai ser o melhor para a Nívia, que é um profissional da área de imobiliária. Não falando do contexto Moving Up, mas falando do contexto geral mesmo do que eu quero passar. É muito menos algo específico, em termos de você tem que fazer isso, e muito mais, não acredite no que eu estou falando, experimente por você, se faz sentido para você ou não. E diante desses experimentos, você vai descobrir a sua verdade, não a minha verdade.
No Moving Up eu mostro as minhas experiências com vários experimentos, com várias coisas que eu fui buscar não só através de coisas empíricas, através de grandes mestres espirituais, mestres de nutrição e tudo mais. Eu estou filtrando e trazendo as coisas que eu considero que fazem mais sentido diante de um contexto mais universal, mais holístico. Mas jamais eu vou falar, isso é o melhor. Por isso que eu sempre falo da essência. Quando você está conectado com a sua arte, você não vai deixar um guru mágico te falar que você tem que fazer tal coisa. Você não deixa, porque você vai buscar isso por você. Mas você vai ser inteligente de entender a linha de raciocínio de quem está tendo sucesso, não através de um livro, não através de alguma coisa, é sucesso no campo de batalha, né? No dia a dia, na inovação, no pioneirismo. E aí quando você identificar essas pessoas, você deve entender o que ela está querendo passar. E aí você experimenta. É isso que eu faço na minha vida. Eu busco entender quem são as pessoas que me inspiram e através disso eu experimento. Não porque ele está falando, mas porque fez sentido.